E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos retornando para o nosso estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 21, na palestra de Dona Laura com André Luiz. No último programa, nós comentamos o que a Dona Laura disse sobre a questão da aquisição da casa em Nosso Lar. Ela relata, André Luiz, que foram necessários 30 mil bônus horas. Fizemos as contas, dá mais ou menos 10 a 13 anos, dependendo das horas de trabalho na semana, para adquirir uma casa. E essa casa foi adquirida pelo esposo dela, o Ricardo, e ele espera, olha que bonitinho que a Teresa até colocou, né? Ele espera ela desencarnar, porque ele já sabia, né? O espírito deve ter informado a ele, ó, ela está vindo para cá. Aí ele espera e ele inaugura a casa com a entrada dela. Ela. Isso só foi possível. Será que pegou no colo? Tinha pensei tradição, nisso também, tinha tradição, né? Isso só foi possível pela afinidade que os dois têm, em sintonia, tá? Isso não é sempre assim, não é. Nem sempre é assim. Pode ser até alma gêmea, mas nem sempre é assim. Porque o Emmanuel, senador Publio Lentos, lá no livro Há 2000 anos, casado com a Lívia, sua alma gêmea. A Lívia, quando desencarna, vai para um plano. O Emmanuel, quando desencarna, vai para outro. A diferença entre os dois é muito grande. Apesar do amor que os dois têm um pelo outro, sempre tiveram, mas o orgulho dele preponderava. Então, tem que haver uma sintonia espiritual. E mesmo assim, o caso de Dona Laura com o Ricardo aqui não vai ser para sempre. Não vão reencarnar junto e viver junto. Não é assim também. Porque vai ser outro vezes, estudo, né? Com a evolução, às vezes eles têm que missões separadas. Um vai reencarnar num país, outro vai reencarnar em outro, mas a ligação espiritual continua, com certeza. Então, essa não se rompe. Aí ela comenta também que o Ricardo, ele teve algumas perturbações, deve ter passado pela sua zona de umbral, né, de consciência, porque nada mais é o umbral que a nossa consciência desequilibrada, e só que depois disso ele compreende a necessidade do esforço ativo. É aquilo que o André Luiz também está compreendendo, né? Exatamente, o esforço ativo. E a partir dessa compreensão, ele começa a... Opa, então o que eu tenho que fazer? É uma casa, ele começa a adquirir a casa através do seu trabalho, né? Esses 13 anos de trabalho, 12, 13 anos que ele trabalha para adquirir a casa. Isso. Né? E aí, ele organizou com esmero, olha, bota o detalhe, com esmero, né? Enfeitou direitinho, botou plantinha, né, Tereza? Florzinha, Tereza gosta de flor. Continuando então, não continuar a leitura. Parágrafo 6, né? Nós estamos mais ou menos no meio do parágrafo. Olha que legal. Quando cheguei... Olha que bom, que legal que vem agora. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Olha só, ele sai de um desequilíbrio, né, que fala anteriormente das perturbações, para ministrar a ela conhecimentos novos. Que legal, né? Olha o progresso do espírito já aí. A vontade, né? A vontade de melhorar. Isso que a gente vem falando, né, desde o início do nosso comentário aqui do livro. A vontade, que é o que o André Luiz teve no seu início, na chegada de Nosso Lar, quando ele, abatido ainda, na maca, sendo recolhido à enfermaria, ele ouve a voz do Ângelus, da oração que é feita em Nosso Lar todos os dias às 18 horas, ele quer saber o que é, explicam a ele e ele quer ir lá, mesmo abatido e doente, ele faz questão de ir lá assistir. Então é o esforço, né? É o esforço que o Ricardo também teve aqui.
minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. Provavelmente ela ficou sem recurso financeiro nenhum. Teve que trabalhar. E serviço rude, porque a mulher até então, na época de Dona Laura, quase não tinha oportunidade de estudar. As filhas mulheres, elas eram impedidas de estudar. Elas tinham que, a profissão delas era casar. Chegou uma certa idade, tinha que casar, porque senão era mal vista, e não tinha oportunidade de estudar. Nós temos no nosso centro, Dona Silvia, uma senhora já de 80 e poucos anos, ela conta que quando ela, na cidade dela, que era do interior, ela decidiu ser enfermeira... Valença, eu acho, Valença. Não, Barra do Piraí. Barra do Piraí, todo mundo virou a cara para ela. Porque dizendo que ela ia se prostituir na cidade, que ela não ia ser enfermeira. A luta da mulher para realmente poder ter vamos dizer assim, um lugarzinho ao sol e poder trabalhar, Ela e Dona Laura, então, qual era o emprego que tinha naquela época? Provavelmente empregada doméstica, trabalhar em lavanderia, Na época, com certeza, muitas lavanderias, era serviço pesado. Sem desmerecer nenhum serviço de jeito desse. Nenhum, mas era serviço muito pesado. Claro. E ela com os filhinhos pequenos, Então ela explica aqui, que... Mas ela vai ser agradecida a essa época. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. A gente pode nos reportarmos ao livro Ação e Reação, em que o instrutor Druso, que é o instrutor do livro, ele explica, o André Luiz, no capítulo 19 desse livro, ele fala assim: a reencarnação retificadora, porque ela está dizendo aqui de quando ela estava encarnada. Então o Druso explica: a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, que é o que ela está falando, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Então nós temos aqui um ensinamento que encaixa direitinho com a Dona Laura está falando. Ela teve essa reencarnação em condições penosas para poder restaurar o seu equilíbrio perispiritual, cujo desequilíbrio foi causado por ela mesma anteriormente. Só que agora ela vai ter a oportunidade, como o Druso está explicando para o André Luiz aqui no livro Ação e Reação, antes do novo berço, que ela vai reencarnar novamente, pode melhorar as contas. Como melhorar as contas? Através do trabalho. Através do trabalho. A questão do trabalho é fundamental. Aquilo que nós, às vezes, falamos aqui em programas anteriores. Aquela situação de descanse em paz, eternamente, esse raciocínio do jardim de infância espiritual não nos cabe mais. Para nós é trabalho. Claro que o espírito, como nós, desequilibrados, a grande maioria de nós, temos que ter uma etapa de repouso, como André Luiz o teve. Como outros têm, tem que ter mais até, uns mais, outros menos. Mas assim que nós equilibrarmos, é trabalho. Trabalho o tempo todo. Repetindo o que nós já dissemos, Jesus o diz: o Pai trabalha sempre e eu também. Olha, se Jesus trabalha sempre, e nós? Então o descanse em paz, se está em paz, não está descansando, está trabalhando. E se está só descansando é porque não está em paz, porque está doente. Então aquilo ali... são as múmias, lá dos exatamente, livros mensageiros. Dos livros mensageiros estão os que dormem, são as múmias. E ela continua... onde é que eu parei? À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Olha o que ela está dizendo aqui. Habituou os filhos aos trabalhos árduos muito cedo. Isso deu méritos a ela, porque é o que é necessidade. Nós lemos aqui no programa anterior sobre o livro Os Mensageiros, no seu capítulo 34, intitulado Oficina de Nosso Lar, que é o lar de uma viúva.
em que o marido desencarnou e ela, viúva, ela tem os seus filhos, ela tem 4 filhos e com muita dificuldade, Dona Isabel. Só que pela sintonia dela com o marido desencarnado, que é o Isidoro, ele pode frequentar a casa dela e trabalhar. Ela tem uma certa evidência, né? Eles limitam a evidência dela, ela tem essa questão da mediunidade, e é para ela não conseguir ver tudo o que acontece, porque ela vai ficar deslumbrada com o que acontece espiritualmente na casa dela, mas é toda uma dificuldade material, até para dar de comer às crianças. Então, passando por isso com heroísmo, sem reclamar, né? Com resignação e coragem, né? Tendo fé em Deus, que é o caso aqui da Dona Laura, o que ela está contando que ela passou. E olha o que ela vai dizer aqui. À custa de testemunhos difíceis, repetindo, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu poderia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral. Não é? Então, o umbral, na questão do umbral... O trabalho dela ajudou ela a não ficar presa de, como ela diz aqui, de indecisões e tentações, porque ela levou uma vida com o pé no chão. Ela levou uma vida, na última encarnação dela, de trabalho. Ela não tinha tempo para ficar divagando, ela tinha 4 filhos para criar. E ela tomou a opção mais correta, que é a do trabalho. No livro Céu e Inferno, Kardec vai colocar uma situação oposta à de Dona Laura, bem oposta. Tanto que Dona Laura está bem, ela não passou nem pelo umbral, se passou foi uma coisa rápida, né? Aliás, todo mundo passa, não é que não passou. Mas ela não estacionou no umbral, ela já foi lá para a colônia, já foi reencontrar o marido. Ela está numa condição excelente depois da desencarnação. Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7 da segunda parte, espíritos endurecidos. Então, ele vai dar um exemplo aqui de alguém que é o oposto de Dona Laura, que viveu na vida sem fazer nada, que passou a encarnação desocupada. É o caso da Angéle. É o nome Angéle, Nulidade sobre a Terra. Uma mensagem que veio de Bordeaux, 1862. Então, a gente vai ler alguns trechos. Qual capítulo, Tereza? Capítulo 7, da segunda parte, Espíritos Endurecidos. Livro Céu e Inferno. Né? Livro Céu e Inferno. Quais eram as vossas ocupações? Eu não vou ler tudo, vou ler algumas partes. A resposta do espírito, nenhuma. Não tinha ocupação nenhuma. Quem cuidava da sua casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez, mas não basta concordar. Então, ela diz que ela não sabe orar, ela não fazia nada, quando ela era jovem ela era frívola, quando casou ela não cuidava do marido, não cuidava da casa, não cuidava nada. E aí, o guia do médium, né, que recebeu a mensagem, vai falar alguma coisa sobre a Angéle. Ele começa assim: damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angéle era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos, sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas, ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos,
Ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e o sentimento já pelo seu exemplo, porque já que ela não fazia nada, os filhos aprenderam que nada era para fazer. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas. É preciso praticar as virtudes que lhe são opostas. Então, a Kardec aqui no Céu e Inferno está dando um exemplo oposto ao comportamento da Dona Laura, que na encarnação, o trabalho, as ocupações dela a ajudaram a ter uma situação confortável no mundo espiritual. Já esse espírito, que não fez nada nem por ela nem pelos outros, porque nem por ela fazia, que ela não fazia nada, ela não estudava, não trabalhava, não cuidava dos filhos, não cuidava do marido, não cuidava da casa, não fazia nada. Ela prejudicou a si, prejudicou também a família. Ela está numa situação muito complicada no mundo espiritual, não é? A Angélica, uma nulidade sobre a terra. Ela não fez o mal, mas também não fez o bem. Mas ela diretamente fez o mal, porque ela deu exemplo para os filhos muito ruim, porque os filhos, com certeza, vão achar que os pais, né, são os heróis dos filhos. Eles têm os pais como modelo, como guia. Não é essa a realidade. Então, se eles só veem uma pessoa que não faz nada, uma mãe que não faz nada, eles vão achar que aquilo é o certo, não fazer nada. Não é? Então, a Dona Laura compreendeu, então, que a existência laboriosa dela livrou ela das indecisões e angústias do umbral, por colocar a coberto de muitas e perigosas tentações. Vamos continuar mais um pouquinho, que depois tem um comentário muito interessante sobre essa questão da necessidade do trabalho. Onde é que a gente parou? Aí, perdi. Aqui, compreendi Lê daí. Vamos lá. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Aí cabe um comentário aqui, novamente, do livro Ação e Reação, eu também no capítulo 19, em que o instrutor Druso, eu gosto muito desse livro, mas não é só por isso não, porque realmente encaixa no que ela está explicando. O instrutor Druso diz assim, porque o que a Dona Laura falou? Olha, a existência de muito trabalho livrou ela das indecisões e angústias do umbral, porque a existência do trabalho colocou-a a coberto, protegeu das tentações. Aí o instrutor Druso, aqui no livro Ação e Reação, ele diz assim, explicando ao André Luiz: o que existe, porém, de fato, é o imenso umbral situado entre a terra e o céu. Dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então ele fala da ociosidade, né? Aí ele continua: os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Então, a Dona Laura, grande trabalhadora de nosso lar, porque ela vê a necessidade disso, vencer os óbices, porque a ociosidade já ficou no passado dela e ela já viu, e ela agradeceu pela existência laboriosa que ela teve, porque tirou ela
das angústias que o umbral traz, quer dizer, que é a mente atormentada, que a ociosidade traz, que é o que o Druso traz, explicando aqui para o André Luiz. Livro Ação e Reação, vou repetir o capítulo 19. Capítulo 19. Né? Então ela diz isso, essa questão da necessidade do trabalho. Resumindo, é isso. Também no livro Ação e Reação, nesse mesmo livro que o Marco está falando, tem uma passagem no capítulo 7, que é uma conversa com o ministro Sânzio, que o André Luiz, ele vai explicar para o André Luiz que há expiações tanto na Terra, entre os encarnados, como também os desencarnados, né? Porque muitos desencarnados, ao chegarem no mundo espiritual, eles podem se transformar em obsessores e não quererem trabalhar pelo próprio progresso, nem pelo progresso de ninguém, podem se tornar verdadeiros obsessores. Então, o trabalho beneficia não só quem está encarnado, que facilita a desencarnação, mas também quem está no mundo espiritual. Olha só, capítulo 7, não é? Livro Ação e Reação. Há expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos de respeitáveis instrutores, criam para si mesmo pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repleta de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Então, se você desencarna, chega no mundo espiritual, resolve trabalhar, resolve se ajustar, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso também vai ajudar você quando você voltar para a Terra, quando a gente voltar para reencarnar. Então, as duas regras servem. A mesma regra serve para os dois planos, tanto para o encarnado que se trabalha, cumpre os seus deveres, quando desencarna vai ficar bem, quanto ao desencarnado que no mundo espiritual resolve trabalhar, resolve se reajustar, quando ele volta para a Terra, o ministro Sânzio diz que ele tem a infância e a juventude tranquilas, com esperança, para só começar a resolver os problemas, né, as dívidas, na madureza. Lógico, existem as exceções, que são aquelas crianças que já nascem na condição expiatória. Aí não... Isso é o que ele vai explicar logo depois. É a exceção. Mas todos nós que ao desencarnarmos nos resolvermos por trabalhar, por estudar, por melhorar o próprio comportamento, na próxima encarnação, a nossa infância vai ficar resguardada, vai ficar mais tranquila. Não que a gente quitou as dívidas, nada disso, mas a gente vai passar um período tranquilo para se abastecer de novos hábitos, né? Só vamos ler mais um trechinho só, porque é complemento do que a Teresa falou agora. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta, né? Constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Né? Então, essa questão do trabalho honesto, nós vemos falando que nós temos que procurar. Resumindo, gente, a ociosidade é um mal. É um mal que só vai nos prejudicar. Isso. Estamos encerrando. O relógio aqui já explicamos que ele corre mais rápido do que os outros lugares. É muito rápido. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir e que Jesus continue nos abençoando com a sua paz.
Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.